e amém. Jeremias capítulo 31, versículo 17, diz assim: por isso há esperança para o seu futuro. Por isso há esperança para o seu futuro. Por isso há esperança para o seu futuro. Queridos, Deus tem um futuro para mim e para você. Não acabou. Não perca as esperanças, porque Deus tem um futuro para você. Declara o Senhor: seus filhos voltarão para a sua pátria. Queridos, nesse momento, o povo de Israel havia sido levado como cativo para a Babilônia. E o povo vivia um tempo difícil. O povo vivia dominado pelo povo desconhecido, pelo povo ímpio. E Deus permitiu que isso acontecesse. Um momento de dificuldade, um momento de contradição para o povo de Deus, porque eles pensavam: nós somos o povo escolhido de Deus. Deus nos escolheu, Deus nos tirou lá do Egito e nos trouxe para essa terra, para que nós hoje vivêssemos o que nós estamos vivendo, para que nós hoje pudéssemos estar nas mãos desse povo rebelde, os babilônicos. Sim, queridos, Deus permitiu. Porque há momentos em nossas vidas que Deus precisa nos ensinar algumas coisas. Há momentos em nossas vidas que Deus precisa aparar as arestas. Que Deus precisa consertar algumas coisas. E muitas vezes nós temos que nos sujeitar a determinadas situações. Mas o povo não deixou de ser o povo escolhido de Deus. Pelo contrário, Deus continuava tendo as promessas, Deus continuava tendo os sonhos, Deus continuava planejando um futuro para o povo. Mas Ele precisava consertar algumas coisas. Ele precisava levar um entendimento para o povo. Porque o povo já não queria mais adorar a Deus como eles adoravam. Já não queriam mais depender de Deus como eles dependiam. A confiança deles já não estava mais em Deus, mas estava em seus ídolos. O povo já estava esquecendo quem havia tirado eles do Egito. Quem havia libertado eles da escravidão. Quem havia planejado um futuro para eles. E era o momento da correção. Era o momento da disciplina. Era o momento de Deus trazer o povo e ensinar o povo. Vocês precisam aprender isso ainda. Mas o que é mais interessante nisso é que mesmo o povo desmotivado, desacreditado, mesmo o povo achando que não tinha mais uma perspectiva de futuro, que tudo estava acabado, porque eles pensaram: essa situação não pode mudar. Como pode reverter essa situação? Um povo tão cruel, um povo tão rebelde, eles nos dominaram, eles nos levaram cativo, então essa situação não pode mais mudar.
E é onde surge a incredulidade. E é onde as pessoas são tomadas pelo medo. É onde as pessoas são tomadas pelo pânico, de achar que acabou. É onde surge o desespero. Queridos, mas em Jeremias 32, 27, Jeremias 32, 27, a partir do versículo 26, diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Essa palavra, queridos, Deus fala nessa manhã para mim e para você. Existe algo demasiadamente difícil para mim? Existe algo demasiadamente ou impossível para mim? Não existe, queridos, porque Ele é o próprio Deus, Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus de toda a humanidade, Ele é o Deus desse mundo, desse universo, Ele é o eu sou, Ele é o próprio Deus. Então não condicione as suas limitações ao agir e ao poder de Deus, de poder mudar a sua situação. Ele pode reverter, e Ele pode te dar um futuro. E mesmo o povo vivendo naquela situação, Deus libera uma palavra através do profeta Jeremias. E no capítulo 31, a partir do versículo 1, ele diz assim, Jeremias 31. Ele diz: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o meu povo que escapou da morte achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhes apareceu no passado, dizendo: eu a amei com amor eterno, com amor leal a atraí. Eu edificarei mais uma vez, ó Virgem Israel. Você será reconstruída. Mais uma vez, você se enfeitará com guizos e sairá dançando com os que se alegram. De novo, você plantará videiras nas colinas de Samaria, videiras antes profanadas pelos lavradores que os tinham plantado. Porque vai chegando o dia em que as sentinelas gritarão nas colinas de Efraim: venham e subamos a Sião, a presença do Senhor, o nosso Deus. A palavra de esperança e de refrigério da parte de Deus para as nossas vidas. Queridos, talvez eu tenho 33 anos. E eu nunca vi algo acontecer no mundo inteiro como algo que está acontecendo através desse vírus. Eu nunca vivenciei os relatos que dizem que antigamente já teve momentos piores, mas o que eu presenciei é esse, o momento mais difícil da humanidade. E eu refletia sobre isso, queridos. Por que Deus permite? Por que está acontecendo o que está acontecendo? E eu não consegui chegar a outra conclusão a não ser
Deus está nos ensinando algumas coisas. Deus está trazendo de volta a sua dependência, a sua confiança. Deus está ensinando o seu povo, queridos. Talvez nós não estávamos mais, quando eu falo nós, como igreja, de uma maneira geral, a igreja mundial, a igreja global, talvez nós não estávamos andando conforme a vontade dEle. Talvez as nossas atitudes, as nossas práticas já não estavam mais agradando a vontade dEle. E é o momento que o pai chama o filho e ele quer disciplinar, ele quer ensinar algumas coisas. E nós precisamos passar por determinadas situações para entender o agir dele, para entender o amor dele, para entender que ele nos escolheu, para entender da onde ele nos tirou e para onde ele quer nos levar. E precisamos passar por algumas coisas. Precisamos enfrentar algumas dificuldades. Mas sempre vai existir uma perspectiva de futuro. Mas sempre vai existir a palavra do Senhor sobre as nossas vidas, das promessas que Ele ainda quer realizar, dos planos que Ele ainda tem para nós. Ainda no capítulo 31, no versículo 12, ele dá continuidade à promessa, e ele diz o seguinte: eles virão e cantarão de alegria nos altos de Sião. Ficarão radiantes de alegria pelos muitos bens dados pelo Senhor. O cereal, o vinho novo, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas serão como um jardim bem regado, e não mais se entristecerão. Então as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos. Transformarei o lamento deles em júbilo. Eu lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Satisfarei os sacerdotes com fartura, e o meu povo será saciado pela minha bondade, declara o Senhor. Queridos, essa é a promessa de Deus para o povo de Israel. O povo estava vivendo uma das piores fases da vida deles. Eles estavam cativos, oprimidos, angustiados. Mas mesmo em meio àquela situação, Deus libera uma palavra de esperança. Eu tenho um futuro para vocês. Eu tenho um futuro para vocês. Não acabou ainda. Por mais que a situação esteja difícil, por mais que eu esteja ensinando algumas coisas para vocês, mas eu ainda quero realizar e concretizar as promessas que eu tenho preparadas para a sua vida. Eu tenho futuro para você. É assim que Deus faz, queridos. É assim que Ele faz. E nós precisamos entender. Os discípulos de Jesus, a Bíblia diz que no momento que Jesus foi crucificado, levado, eles se entristeceram, eles se dispersaram, acharam que tudo estava acabado ali.
E eles já vinham andando com ele há algum tempo, queridos. Eles já haviam ouvindo o que Jesus estava falando para eles. Jesus não escondeu para eles o que iria acontecer. Mas sempre Jesus os alertava do que poderia acontecer, do que iria acontecer. Mas no momento que Jesus é aprisionado, é pego para ser crucificado, eles se desesperaram. No momento que Jesus foi crucificado, eles perderam a esperança. Queridos, mas Deus tinha preparado um futuro para eles. A Bíblia diz que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E a perspectiva de futuro, a promessa que havia sobre a vida daqueles homens, daqueles discípulos, iria se cumprir. Deus tem uma perspectiva de futuro para você. Deus tem uma perspectiva de futuro para você. Queridos, nós estamos tendo muitas percas. Nós estamos enfrentando um momento de crise, um momento de angústia, de tribulação. Mas se alimente da esperança que o Senhor lhe dá, de te mostrar que existe um futuro próspero para a sua vida. Existem dias melhores. Queridos, não existe nada demasiadamente difícil que Ele não possa fazer. A igreja em si está enfrentando um momento difícil. Mas Deus está poldando. Deus está ensinando. Deus está consertando o que precisa ser consertado. Para que Ele possa entregar o futuro que Ele tem planejado para nós. E assim é na minha vida e na sua vida. Ele tem o futuro coletivo, mas Ele tem o futuro individual que Ele preparou para você. Porque Ele te escolheu e Ele planejou algo específico para você. Perspectiva de futuro. Deus tem um futuro para a sua vida. Deus tem um futuro para a sua vida. E para finalizar, queridos, Isaías capítulo 41, versículo 10. Nós temos recebido várias ligações, mensagens, pessoas nos procurando, pessoas querendo uma palavra, pessoas que estão com medo, pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão assistindo os noticiários e ficam tomadas pelo pânico, pelo medo. Queridos, nós precisamos levar esperança para essas pessoas. Nós precisamos ser uma palavra de esperança para essas pessoas. E no versículo 10 do capítulo 41 de Isaías diz assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa.
Queridos, Deus vai nos dar a vitória sobre esse momento, sobre essa época, sobre esse tempo. Deus tem um futuro extraordinário para as nossas vidas. Deus tem algo novo para nós. Deus tem promessas para realizar nas nossas vidas. Deus quer levantar um povo consagrado, um povo santo, um povo que vai ser um diferencial no meio da sociedade, da comunidade, da humanidade de uma maneira geral. Queridos, esse povo é eu e você. Levante do seu lugar em nome de Jesus, que eu quero orar pela sua vida.